e a Sul América, implantamos 1.500 clínicas naquele ano e o ano seguinte finalizamos com mais 3.500. E aí a gente começou a olhar que existia a cota para as empresas. E a gente se transformou hoje numa das maiores empresas de contratação de pessoas com deficiência do país. A gente faz um prêmio todo ano com o governo do Estado de São Paulo, onde as empresas que tenham a melhor prática com as pessoas com deficiências ganham um prêmio. E há 3 anos atrás a ONU nos chamou e 3 de dezembro a gente na ONU faz o prêmio das melhores empresas para pessoas com deficiência trabalhar no mundo. E aqui é muito gratificante. Todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Na área social, a gente fechou agora com assistência social 200 coletores que vão ser espalhados na cidade de São Paulo, onde vai ter coleta de roupa permanente. E aí a gente foi desenvolvendo várias utilidades, né? O Z-Bike, que é um aplicativo para bicicleta, que te dá o melhor roteiro. A gente acabou sendo cofundador da Ride, que virou Green, que virou Yellow, que agora virou Grow. São esses patinetes que vocês veem aí pela rua. O maior evento do mundo é a Corporate. E aí alguns exemplos de projetos que a gente faz. Agora a gente está muito forte tentando ocupar debaixo dos viadutos, que são áreas que estão muito problemáticas. E aí, com a ajuda da prefeitura, a gente está conseguindo ocupar e levar um pouco de economia circular. E esse é o último projeto que a gente está realizando. Hoje existe um problema muito grave no mundo todo, que são as bancas de jornal. Elas estão quase desocupadas, 100% delas devendo imposto para a prefeitura, dinheiro para o banco, um modelo arcaico que não tem mais solução. Então a gente transformou esse espaço, eu brinco com o Noam, que é o espaço Google, né? E aqui a gente vai começar a fazer microlearning. São espaços que de 5 a 15 minutos você dá aula, você ensina o que você tem que ensinar, não precisa pagar nada para ninguém e você ocupa essas áreas urbanas que antes eram degradadas. Então eu queria agradecer a todos e deixar um questionamento aqui no final, que é: você não vai dar conta de tudo, e tudo bem? Muito obrigado a todos, espero ter incentivado vocês a fazerem isso por mim. Gente, eu fiz uma pesquisa lá fora e algumas pessoas me falaram que não estão ouvindo direito lá no fundo. É real isso daí? Ou eu vi que uma senhora está falando, né, que não está ouvindo direito. Aí no fundo, vocês estão ouvindo? Não? Não? Sim ou não? Sim, levanta a mão. Então tá. Vocês querem que eu deixe o microfone mais perto da minha boca? Ou assim tá bom? Não? Tá. Não, porque a gente tem que fazer pesquisa mesmo com o povo aí fora, né? Pra ver o que tá acontecendo. Mas estamos solucionando, pelo visto. Acho que já tá solucionado. Bom, esse painel que eu vou ser mediadora, ele se chama, como o Michel falou, Você Não... né, cara? Essa é a nossa hashtag. Você não vai dar conta e tudo bem. Eu vou chamar 2 pessoas aqui que vão dar muita informação para vocês sobre depressão, sobre síndrome de burnout, que é o esgotamento consequência de trabalho exaustivo, e também pesquisas sobre pessoas, consumo, o que as pessoas estão fazendo ou procurando, que de repente pode gerar esse excesso de informação, esse excesso de querer estar em tudo e não consegue fazer absolutamente nada porque acaba ficando doente.
Pesquisa rápida, porque eu gosto de fazer. Quem já teve a sensação de assim, não vou dar conta, estou esgotado? Bom, maioria, né? 80%. Quero chamar aqui Isabela Camargo, jornalista. Vamos lá, palma, gente, pra ela. A gente vai falar de um assunto sério. Alô? Olá, boa tarde. A gente pode falar de coisa séria com leveza, né, Maria? Então, estou muito feliz por estar aqui. Está escrito ali que eu sou professora. Não, gente, sou jornalista, tá? Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou burnout, sou jornalista que tem pesquisado muito sobre o assunto a partir de uma experiência que eu vivi. Então, muito obrigado pelo convite. Sim, eu vou chamar a Bianca D'Alegrave. Ela é diretora de operações e negócios da Box 1824. Olá. Ela é a pesquisadora, ela é a pessoa que lê? É a pesquisadora. Nossa, tá tudo errado aqui hoje, hein? Não, mas você tem uma agência que pesquisa, isso? Eu trabalho na Box 1824, que é uma agência de uma consultoria, na verdade, de pesquisa e comportamentos emergentes. Então a gente vai fazer um bate-papo agora, por favor, quando a Isabela já está sentada. Primeiro eu quero esclarecer, e eu gostaria que a Isabela contasse o que ela passou, que foi a síndrome de burnout, e você deixou público que você passou, por isso que eu me sinto à vontade de te perguntar. É muito importante as pessoas saberem detalhes, como você se sentiu, o momento que você falou assim, não aguento mais, e caiu, e ficou doente mesmo. Obrigada pela pergunta, Maria. Oi, Bianca. Na verdade, Maria, como você pediu para as pessoas levantarem a mão, a gente sente, a gente recebe sinais do nosso corpo o tempo inteiro. A questão é que, por ouvirmos aquelas frases em que você tem que estar disponível 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, que você tem que subir o pico do Everest todos os dias e se superar. Você pode sim se superar num projeto, num final de semana, mas não exceder o seu limite a vida inteira. Então, o que aconteceu comigo foi, primeiro, uma ausência de mim mesma. Só tem burnout quem ama o que faz. E por amar o que faz, acaba se esquecendo de si mesmo. Então, todos os recados que eu ouvi do meu corpo durante 2 anos, eu fui tratando de forma isolada. Então, problema no estômago. Quais recados? Então, eu tinha problema no estômago. Aí você fala, normal problema no estômago, né? Enxaqueca, normal, tem enxaqueca todo dia. Taquicardia, vai no cardiologista. Problema cardiovascular, vamos no médico. Só que só quando eu encontrei um especialista que juntou todas essas peças é que ele me disse, Isabela, você está com a síndrome de burnout. Eu falei, Imagina! Eu estava entrevistando 150 pessoas para um livro que eu lanço ano que vem. E eu tinha ouvido 3 pessoas falando sobre o burnout. E eu não reconheci em mim que tudo aquilo que eu estava vivendo durante 2 anos era burnout. Só que o burnout, gente, a gente não pode banalizar, tá? Esse esgotamento. Uma coisa é o que você sente no final de semana, num mês. A outra coisa é quando você vive 6 anos e meio no limite, que foi o meu caso. Só que esse limite teve 2 fatores. E todo mundo, se alguém aqui descobrir onde tem um botão que você aperta e fala dormindo, me avisa. O que eu quero dizer? Para a gente dar conta de todas as tarefas que nós queremos, você acaba maximizando o dia e dormindo menos. Então, eu como tinha um trabalho em que eu tinha que inverter o ciclo circadiano, o que é isso? É estar acordado quando está todo mundo dormindo e ter que dormir quando está todo mundo acordado.
zoou tudo. Então, o que eu senti foi um conjunto de sintomas, está tudo lá no meu site, isabelacamargo.com.br. Aqui o que você sentiu, porque o pessoal acorda. Taquicardia, enxaqueca, dor de estômago, tontura, enjoo, agressividade. Alguém aqui sente aquela tremedeira no olhinho? Oi, gente. Pensa bem, tá? Aquela tremedeira nos olhos. 2 anos sentindo tudo isso, mas eu achei que não era nada. Comecei a pedir ajuda para os meus superiores, mas como a gente está sempre maquiado, sempre entregando o que pedem, por isso que eu digo, o burnout é ausência de si mesmo, porque você tira da sua saúde, para dar conta daquela demanda que você disse sim. A gente entra na armadilha da competência, em que quando você faz um bom trabalho, o seu chefe vai falar assim: Maria, arrasou, agora eu vou te dar mais um trabalho. E aí você se sente poderosa e vai. Então, o burnout não é uma coisa nova, é um nome novo para um problema antigo, como bullying. Bullying na minha época era zoeira. É um nome novo para um problema antigo. Burnout é a mesma coisa. Vou te interromper um pouquinho, passar para a Bianca para a gente jogar essa bola para lá e para cá. O que vocês estão vendo hoje nas pesquisas, as tendências, como as pessoas estão agindo, ou a tendência que elas vão agir por causa desse mundo novo, que é ótimo, e que tem coworking, que a pessoa pode escolher a hora de trabalhar, mas ainda não é tão real assim. Ainda o real é você ter seu emprego, né, e trabalhar lá as suas horas, pegar o trânsito, o CEO do Waze aqui falou, pegar aquele trânsito de 2 horas para chegar, às vezes 2 horas para sair, você já fica super estressado. As mulheres que são mães aqui, você sabe que você tem que chegar em casa e ainda trabalha, de manhã trabalha, enfim. Nossa, nem sei se tem alguma saída. Muita coisa, Eu acho que em relação ao que a Isabela passou, a gente tem, acho que em vários campos, a gente estuda, né, vários comportamentos, e dá pra gente entender que está relacionado à questão da busca de autoconhecimento. Bem mais perto. Da busca de autoconhecimento, né, que a gente tem entendido que cada vez isso é muito importante para também o seu desenvolvimento profissional, mas também pessoal, e a questão no campo da saúde, muito nessa visão mais holística, né, de trazer a saúde e o bem-estar com uma visão mais holística. Isso é o primeiro ponto. No campo do trabalho, que o burnout está relacionado muito ao campo do trabalho, especificamente, eu acho que o mercado inteiro está se exercitando para outros formatos, inclusive algumas companhias, algumas empresas já estão exercitando 4 dias na semana ao invés de 5, né? Então, a questão da produtividade, o tema da produtividade, ele tem sido exaustivamente discutido, e acho que é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Então, e o que vocês estão estudando, o que vocês estão vendo no futuro? Porque a gente tem dados que nunca houve tanta depressão, nunca houve tanto suicídio juvenil, nunca houve tantas síndromes e tanta exaustão como no mundo de hoje, que é um mundo que deveria facilitar muita coisa. Como que vocês estão vendo aí o futuro? A gente não tem dados específicos nessa área de depressão, a gente não fez nenhum estudo específico sobre isso, mas no último estudo sobre geração Z, que foi que a gente fez um grande estudo do mapeamento do jovem com a McKinsey. Geração Z é a geração pós-milênios, aqueles que passaram os milênios. Exatamente. Começa com quantos anos? 2005, 2004, né? Exatamente. Até agora. São os nativos digitais, aqueles que já nasceram com o celular. Exatamente. Aí sim, a gente não vê tanto aqui no Brasil, mas em outros mercados, que essa geração ela já está, que é tanto que a gente nomeou como Gen Z. Já é uma geração que está saindo, buscando saídas deste mundo digital, da conexão e da rede, né? Então a mudança que o mundo de uma sociedade de classes para uma sociedade de rede, que é benéfica para todo mundo em vários sentidos, também nos trouxe um aumento dessa ansiedade, né? Potencializou muito isso. E para o jovem ainda mais. Então, assim, todo esse momento de construção, de busca pela identidade, que está exatamente nessa faixa etária,
com essa questão toda de redes sociais, isso acaba exacerbando ainda mais essa ansiedade, e em alguns desses mercados a gente já está vendo esse movimento de saída, né, de busca para outras alternativas. Você está falando da geração Z, mas a gente tem pouquíssimas pessoas de geração Z aqui. A gente tem mais a nossa geração, que deve ser a geração X, né? Que é a geração que não é analógica, que não é o celular veio. E eu acho que o problema, não sei se você concorda comigo, não são tanto as redes, mas é o trabalho, o dia a dia do trabalho, né? Maria, nós vivemos num país com 13 milhões de desempregados. Se eu disser não para o meu chefe, vai existir um assédio moral natural, especialmente na área de comunicação. Olha, se você não quiser fazer, tem uma fila querendo. Então, quando eu digo tomar cuidado para não cair na armadilha da competência, eu tenho responsabilidade sobre o que eu estou falando. Então, não é questão de falar não, é como eu vou dizer não. Agora eu não vou conseguir. Posso aumentar o prazo? Alguém pode me ajudar? Então, às vezes, por medo da gente questionar um overwork, você acaba assumindo mais coisas, e aí vai afetar onde? O cérebro. Ansiedade, depressão, estresse. Eu tenho vários números desses que eu falo nas palestras. Tudo isso é consequência do excesso de acessos que nós estamos tendo. O Gianetti tem uma frase que eu adoro: obesos de informação, famintos de sentido. A gente nunca teve tanto acesso, a gente nunca teve tão perdido. Por quê? Porque a gente está numa mudança de cultura. Há 70 anos nós tínhamos propaganda de médicos sugerindo que fumar fazia bem. Há 70 anos. A lei do cinto de segurança obrigatória só existe há 21 anos e até hoje tem gente que resiste a usar o cinto. Então, o que eu estou querendo dizer? É óbvio que nós estamos passando por uma mudança de comportamento, de cultura, uma mudança social, e que dizer que agora eu não vou dar conta ainda é difícil, mas eu vou dizer para vocês que é possível. Eu precisei ter uma pausa involuntária, primeiro para me valorizar, segundo para me cuidar e terceiro para estar aqui falando com vocês. E vocês estão vendo que não está caindo nenhum parafuso, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu continuo trabalhando normal, só que agora respeitando os meus limites e sabendo que vão ter momentos em que a gente não vai dar conta. Eu sei que assumir vulnerabilidade, então nesse ambiente em que todo mundo fala, não, eu consigo, eu vou dar conta, é claro que isso vai ter consequência. Maria, o ser humano ainda não evolui tão rápido quanto a tecnologia. A gente quer dar conta dessa velocidade, dessa tecnologia, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que ela vai ter um preço que vai estar relacionado ao bem-estar da mente. Nos últimos séculos a gente usou mais a força física. É por isso que a ortopedia se desenvolveu mais. E agora os neurocientistas, os neurologistas estão estudando mais o cérebro. Porque a gente está usando mais o cérebro, poxa vida. O que você falou, aumentou os índices de depressão aumentaram, mas a gente tem movimentos de mindfulness, de estudos da mente. Nunca a meditação foi tão popular. O exercício físico, as pessoas já têm ideia, não tão pela estética, mas pela saúde, porque sabe que pode ter um piripaque, né? Tem uma pergunta para você, aliás duas, mas eu fiz a primeira. Se você tivesse nesses 2 anos feito alguma meditação, alguma coisa, você acha que fez? Olha, se alguém me falasse assim, eu fiz de tudo. Floral, meditação, ritual xamânico, o que me falavam, né, para desacelerar. Eu fazia, só que estava fora do meu controle ter um horário de sono regular. Estava fora do meu controle não ter que trabalhar com raciocínio em 3 ambientes ao mesmo tempo. Então eu fiz tudo que eu pude. Só que o excesso de resiliência também é um problema.
Porque aí você vai se adaptar a uma situação, aí você se adapta, aí você reduz o horário de sono, aí você briga com a família, aí você vira um ser que só vive para o trabalho. Então, assim, o excesso de resiliência é quando você faz tudo o que você pode para se adaptar e mesmo assim não vai dar. Então, você está errado ou aquele ambiente em que você está, em que por mais que você peça ajuda, você está dizendo, olha, não está legal, eu preciso só de um pouquinho de mudança, sabe? E eu costumo dizer, isso a partir de mais de 3.000 pessoas que me procuraram desde que eu tive a minha experiência com o burnout, que são pessoas muito competentes, muito responsáveis, que amam o que fazem e justamente por isso querem dar conta de tudo. Exatamente. Como você estava falando, né, você acha que vive uma realidade e a gente vê muitas empresas realmente trabalhando, né, as digitais ainda mais, né, então tem aquelas bolas de pilates, o Google, há uns 10 anos fui no Google em Nova York, eu já tinha, né, fliperama é antigo, né, mas sabe, pebolim. Então o lazer, no fundo, nem sei se a empresa quer tanto te dar lazer. No fundo, ela sabe que se você jogar pebolim lá, você vai trabalhar melhor para eles. Eu acho que tudo tem um interesse por trás, entendeu? Mas você vai se beneficiar dessas novas formas e direitos adquiridos também, porque você que trabalha muitos anos na comunicação, a comunicação é um setor que a gente trabalha muito. O cérebro não para. Sobre as novas gerações, você vê já uma mudança, assim, você vê, eles exigem, eu preciso desse lazer, eu preciso ter mais experiência, eu preciso ter o final de semana. Você vê uma postura mais... Então, a geração dos millennials, ela tinha muito mais este comportamento em que misturava-se a vida profissional com a vida pessoal, né? Essa busca de uma satisfação localizada nesses dois âmbitos da vida e tudo muito misturado, né? Estava muito relacionado, até porque tinha um grande deslumbramento ainda dos millennials de que tudo era possível. Isso muito em função até mesmo do contexto econômico-social que a gente viveu na época, né? Que foi uma época mais gloriosa do Brasil decolando, e agora o que a gente estudou da geração Z é que, de fato, eles estão muito mais pragmáticos. Eles entendem que trabalho é trabalho e aonde eu vou buscar a minha satisfação pessoal pode estar no trabalho, assim como pode estar em outros campos, em outros projetos. E o que eu acho que a gente vê da geração Z é muito uma busca por novos formatos, aí sim, muito relacionado com a gig economy, né? Um jeito de, até mesmo de contratação mais fluido e não tão engessado, estanque, para que ele necessariamente fique preso, né? Aquele escopo, aquela empresa, aquela área. Então essa fluidez, ela é uma constante no comportamento da geração Z. E eu acho que ela reflete muito também do que eles buscam em relação ao trabalho, né? O que diz respeito ao trabalho. Tem um dado que fala que eles não se apegam a nada. E as empresas, né, mais tradicionais falam, peraí, esse cara não quer ficar 25 anos aqui, quer ficar um ano e aí ele fala que ele vai para Nova York viver lá para ter uma experiência. Não quero. O modelo tradicional quer o que você fazia, é trabalhar sem parar e estar lá disponível. E a gente tem uma geração, que é a geração da minha filha, que vai fazer 14 anos, que não parece estar tão disponível para empresas, mas sim se as empresas compactuarem e tiverem um ideal que se assemelha a eles. Maria, isso eu acho bom, mas é uma transformação. Eu não gosto dos extremos. Eu acho que nem o meu modelo que nasceu na década de 80 e que quer entregar muito, provar, fazer, resolver, é bom. E também nem acho que aquele modelo de, né, se essa empresa não me quiser, eu vou para outra, também é bom. Eu acho que a gente está no caminho para encontrar o caminho do meio. É como eu disse, há 70 anos, o glamour era fumar.
E agora o clamor qual é? Que eu ouço muitos executivos me dizendo: nossa, estou sem tempo para nada, minha agenda está lotada, estou estressado. Isso ficou normal, não é? Hoje, quando eu ouço alguém não tenho tempo para nada, eu falo: poxa vida, o que será que falta acontecer para essa pessoa entender que ela precisa de tempo para ela? Essa frase aqui, eu amei esse tema, amei, porque nós precisamos lembrar que somos seres humanos. Eu adorei a frase do Flávio no início, né? Aliás, na abertura, dizendo: a gente está falando de tecnologia, velocidade, indústria 4.0, 5G, só que somos humanos ainda usando tudo isso. E o nosso cérebro, ele tem limite diário, é isso que os neurocientistas estão falando. Então, na minha humilde opinião, não importa a idade, nós temos que reconhecer os nossos limites sob qualquer circunstância, e nós ainda vamos encontrar, Maria, o caminho do meio, em que nem o modelo conservador vai sobreviver com muito sucesso, até porque hoje com as redes sociais as pessoas não sofrem mais caladas, não é? E aí uma pessoa vivendo uma experiência, ela encoraja outras pessoas a buscarem seus direitos, e que foi o que aconteceu comigo. Eu só comecei a falar sobre o burnout quando comecei a pesquisar respostas para aquilo que eu estava vivendo, e as pessoas diziam que era falta de tanque para lavar roupa, que era falta de enxada para carpir um quintal. Mas peraí, entendeu? Diziam para você ou falavam assim: aquela lá não sei o quê? Recebi muitas mensagens bem negativas, dizendo que era mimimi, que era frescura, que aquilo que eu estava falando era um absurdo, que como que eu aparecia na TV toda maquiada, falando eu tinha algum problema, que eu estava sendo oportunista e tudo mais. Aí, em maio deste ano, a Organização Mundial da Saúde, se atualizando, porque tudo atualiza, né, gente, incluiu a síndrome de burnout no novo Código Internacional de Doenças, que vai ser utilizado em 2021, colocando o burnout no ambiente profissional. Antes, esse diagnóstico ele era muito abstrato, porque aí podiam falar que você está com burnout porque você terminou com o marido, ou que aconteceu alguma decepção. E agora não. Agora, 190 países se reuniram e reconheceram que sim, depois da Revolução Industrial, com todas as mudanças que nós estamos vivendo, nós também estamos passando por uma mudança cerebral, e isso causa o desgaste, a estafa, ou a neurastenia, como eu falei para vocês. Burnout não é uma coisa nova, é um problema velho, que foi cunhado por um médico em 1869. A gente não tinha luz elétrica e as pessoas já estavam nervosas, fora de equilíbrio. Nossa, daí não são as redes, então, o ser humano. Isso potencializou, Maria. A internet é um acelerador de partícula. Então, se nós estamos o tempo inteiro consumindo conteúdo, nós estamos consumindo massa cerebral. Então, mas você falou que em 1860... Já, 69. Já tinha gente estressada, mas não tinha esse nome. Então, mas aí a minha pergunta, porque a vida era muito mais tranquila, né? Mas para aquele modelo de sociedade, eles já estavam estressados. Isso está num livro chamado American Nervousness, que falava de uma sociedade americana completamente nervosa por conta da modernidade. Sim. Eu quero dizer, Maria, que o que nós estamos vivendo hoje não é novo. Já aconteceu em outros momentos da história, por N fatores. Só que agora nós estamos falando de mudança de cultura, mudança de sociedade, mudança de modelo de trabalho e também mudança de consciência corporal. Só para fazer um complemento, que eu já te passo a palavra, gente, que eu falo muito, eu não concordo com poltronas coloridas e nem banco e nem mesa de bilhar. Sabe por quê? Mesa de bilhar não, mesa de... Porque eu tenho feito consultoria em algumas empresas e eu digo, não adianta colocar ginástica laboral. A pessoa precisa se sentir valorizada, ela precisa ter reconhecimento, ela precisa ter salário, então não adianta só ter uma poltrona colorida. E tem uma empresa aqui em São Paulo maravilhosa, que tem um espaço de meditação, um monte de coisa que ninguém usa, com medo do julgamento. Eu li um livro, acho que é Linda Sandberg, uma coisa assim, ela era, vocês devem saber, ela era vice do Facebook e tal, sabe qual que é? Eu não sei o nome dela agora de cabeça, e ela falava que deixava o casaco na cadeira com vergonha de
de sair, assim, na hora que ela tinha que sair, não é que ela estava saindo antes, não, mas ela tinha vergonha de os colegas ainda estarem lá, ela tinha uma demanda de mãe, não sei o que, já tinha trabalhado o dia inteiro, mas ela deixava o casaco para fingir que estava lá trabalhando. É loucura isso. Você ia falar alguma coisa, Bianca? Exato. Não, eu além da Box, eu também eu desenvolvi um curso junto com a Sputnik sobre a cultura de produtividade, justamente pelo desafio que eu vivenciei depois que eu me tornei mãe. Eu sou mãe também de 2 filhos pequenos. E essa reflexão aqui é maravilhosa justamente porque eu acho que as crianças, elas oportunizam que a gente consiga estar vivendo aquele momento presente, que é quase que um exercício de mindfulness. Então, todo mundo aqui que é pai e mãe, aproveite o seu momento com seus filhos justamente para estar com a sua atenção plena, que eu acho que é justamente sobre isso, né, que a gente está buscando em relação a toda essa ansiedade, esse fear of missing out, né, que a gente tem vivenciado. Eu acho que é muito... Parece que sempre a gente está perdendo alguma coisa e a gente tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu acho que quando a gente é pai e mãe, a criança ela te quer naquele momento, com aquela presença. E isso faz com que também me pelo menos motivou a entender um pouco melhor sobre o meu tempo, sobre fazer essa gestão do tempo de uma forma melhor, o quanto que eu vou dedicar de fato para a Box, o quanto que eu vou dedicar para os meus projetos, o quanto que eu vou dedicar para mim, o quanto eu vou dedicar para o meu filho. Planejamento e priorização, porque na verdade a gente vai deixar alguma coisa de lado em algum momento e vai ter um balanço. Alguma vez a gente vai ter, eu vou pendular mais para a Box e menos para a minha família, e outros vai haver frustração, vai de não adianta. Acho que frustração vai existir, é um desafio. O problema é que a gente acha, e eu me incluo nisso, você quer fazer tudo, você quer fazer absolutamente tudo, você quer ser maravilhosa mãe, você quer ser maravilhosa profissional, você quer ser aquela mulher, né? Porque o mundo exige isso. Só que não dá, em alguns casos, em alguns momentos que você falou, a prioridade. Você vai ter que ser 1 grau a menos, não adianta. Maria. A menos do, desculpa, mas a menos do quê? Né? A menos do quê, né? Era isso que eu queria te falar. Bianca, quando você fala, vou ter que abrir mão de algo, na maior parte dos casos, você vai abrir mão de você. É isso. Tem uma frase de um escritor português que diz, eu não preciso de mais tempo, eu preciso de um tempo que seja meu. E sobre esse fato de não dar, eu tenho falado muito numa palestra, né, como encontrar limite no mundo sem limites, justamente isso. Eu preciso reconhecer que eu tenho limite. E especialmente nós que nascemos na década de 80, 70, quem aqui dormia pouco quando estava na época da faculdade, saía para uma bebedeira, no dia seguinte voltava, produzia, e aí hoje com 40, 50 fala, nossa, não consigo mais fazer. Sim, a gente tem que atualizar a nossa identidade frequentemente, senão você vai ficar se cobrando para fazer sempre coisas que você não vai mais conseguir. E justamente pelo excesso de acessos, você acha que vai dar conta sempre de tudo. E vão ter momentos que você não vai. Uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: é melhor fazer uma pausa voluntária do que fazer uma pausa involuntária. O que eu tive que chama burnout, eu não sou, quando eu disse, eu não sou burnout, eu sou uma jornalista que teve uma experiência. Alguém aqui tem diabetes? Ou conhece alguém que tem diabetes? Ai, que bom, hein? Não tem... Tá carimbado? Eu sou diabetes? Não, vocês continuam trabalhando normalmente, eu também. O burnout, ele causa uma perda de agilidade momentânea. Afeta funções cerebrais e não estrutura. Então, depois que você se afasta do ambiente estressor e você volta a entrar no eixo, um eixo que você mesmo saiu, né, consciente, porque você acha que, a gente acha que é de teflon, né, que nunca vai arranhar, que nunca vai acontecer nada, mas não acontece. Então, o burnout, para quem aí está com dúvida, né, depois de tudo isso que eu falei, se tem, procurem um psicólogo, façam um exame de cortisol, que é a hormona do estresse, e vejam se está tudo bem.
já que nós gostamos de números, é só ver no exame de sangue. É verdade, a gente gosta de estatística. Agora sim, a gente tem uns 5 minutos finais, 4 minutos finais. Eu gostaria de amarrar tudo, porque depois que a gente falou e a gente já viu esse processo, que empresas estão trabalhando para, nós estamos trabalhando para, mas existe o problema e ainda vai existir, sei lá, década ainda. O que você fez? Eu sei que não tem fórmula, mas o que você fez? Você fala, a gente tem que dar um tempo, a gente tem que não sei o quê. Mas fala o que você fez. Você fez mais exercício, você fez mais meditação, você foi pro psicólogo, você tomou remédio. O que você fez? Maria, essa é uma pergunta que eu demoraria umas 2 horas para responder, porque foi muita coisa. Primeiro que eu fiz foi uma atualização de identidade. Quem sou eu hoje? A gente tem uma grande dificuldade em se valorizar, e quando você não se valoriza, aí descamba tudo. Então eu fiz uma atualização de identidade para saber quais eram as minhas habilidades hoje, o que eu era capaz hoje, e revi o meu modelo de vida. É claro que o fato de eu ter saído do ambiente que me adoeceu me fez voltar a dormir das 10 às 6 da manhã. Isso, eu já tive um ganho tremendo. Então, o que eu fiz, depois de tentar me adaptar com muitas coisas alternativas, né? Eu comecei a estudar o cérebro, tá? E comecei a entender que aquilo que eu tinha acontece com mais de 200 milhões de pessoas. Comecei a observar o meu redor, entender quanta coisa eu estava perdendo em detrimento de só trabalhar. Tá? Então, no geral, numa fase, eu comecei a me olhar mais. Eu parei de só ficar querendo entregar e provar e mostrar, e comecei a me olhar mais. Eu tomei remédio e acho que nós ainda temos um preconceito tremendo em tomar algum remédio que venha do psiquiatra, mas eu duvido que se alguém chegasse para vocês e dissesse, tem um remedinho que você toma todo dia depois do almoço e não engorda. A gente ia tomar. Então por que as pessoas ainda se recusam a tomar o que for recomendado, tá? Não é todo mundo que precisa tomar algo para recuperar os neurônios, tá? Isso não é demérito nenhum. É o preconceito com doenças do cérebro. Como a gente não entende direito, é meio maluco, não sei, tem que acabar esse preconceito. Ô Maria, isso eu entendo porque é medida higienista. Nós vivemos muitos anos, muitos séculos, colocando as pessoas em manicômios e hospícios. Então a gente afastava aquilo que a gente não queria ver. Então eu entendo quando alguém fala, psiquiatra é médico do quê? De quê? Louco. Louco é quem ainda pensa que bem-estar da mente não é prioridade. Louco é quem ainda pensa que falar de depressão, ansiedade ou burnout ou estresse é frescura. Então, eu sei que com o tempo nós vamos conseguir mudar essa crença, essa cultura, e nós vamos relembrar o que é ser humano e não máquina. Isso aí. Queria que você desse a amarrada final. Para mim, assim, acho que o burnout, que é o ponto central aqui do que a gente falou, ele está intrinsecamente, ele está relacionado ao trabalho, ao ambiente de trabalho, a como a empresa está lidando também com o seu colaborador, com o seu profissional. Então é uma responsabilidade compartilhada. E aí, voltando para a questão da priorização, a empresa também tem que deixar muito claro qual é a sua diretriz estratégica macro e as suas prioridades, para poder, porque o profissional também tem as suas outras camadas da vida e as suas outras priorizações. Então a gente conseguir colocar tudo numa balança e organizar tudo isso é fundamental. Por isso que também, quando a gente tem uma gestão que não é tão bem organizada, que não tem uma diretriz tão clara, isso acaba também atrapalhando muito a vida de vários colaboradores profissionais que estão compondo a empresa. Então acho que o recado aqui principal do meu ponto é muito esse, assim, para aumentar a produtividade, né? Quem é gestor e busca maior produtividade das suas equipes, acho que o primeiro ponto é entender qual é a diretriz central, quais são os combinados essenciais e as priorizações. Sem isso, todo mundo vai correr para qualquer lado e a tendência é que daqui a pouco vai bater o pino, né? Meio isso, tipo, não tem como fugir. Maria, só uma palavra. Não. Isabela. Não, se deixar, gente, pode falar 2 horas. Sabe o que eu descobri depois de um ano
do diagnóstico, tratamento do burnout, que sobreviver é totalmente diferente de viver. E muitos de nós estamos sobrevivendo achando que estamos vivendo. E aí vem o seu corpício e vai falar assim: parou, agora parou. Eu já te dei todos os recados que você precisava, você não me ouviu, agora eu vou te dar uma pausa involuntária. Forçada. É simplesmente isso. Então, assim, quando a gente fala, a sociedade julga, nós julgamos o tempo inteiro. Porque nós temos muito mais empatia por aquilo que sangra, por aquilo que está quebrado, do que uma dor invisível. A gente está falando aqui de doenças invisíveis. A palavra estresse vem da engenharia. Os engenheiros de muita exposição, eu só quero agora compartilhar com mais pessoas para não terem o que eu tive. Se a empresa em que eu trabalho não tem limite, tudo bem, mas eu preciso de alguma maneira colocar o meu limite, revisar o tempo que você está investindo para você e para outras pessoas. Finalizando, há 2 anos, curiosamente, eu comecei a escrever um livro. O tempo está passando mais rápido, a gente está passando mais rápido pelo tempo. Eu entrevistei 150 pessoas para, no final do livro, ter a consequência dos novos tempos, que é a síndrome de burnout. Olha que curioso. Nós estamos falando de excessos, e o burnout é a consequência dos novos tempos em que nós queremos fazer tudo, queremos saber de tudo, e isso causa um estresse. Então a ponte rompe. O burnout é a consequência dos novos tempos. Tem saída? Claro que tem. Você é o exemplo da saída, claro. Mas hoje o que eu puder fazer para contribuir, para que vocês vivam uma vida que vale a pena ser vivida, para que vocês vivam, para que vocês despertem, eu vou fazer. Quem aqui aprendeu alguma coisa, deu um estalo na cabeça, levanta a mão aí, alguma coisa? Ótimo, aí ó, olha que bom vocês estarem aqui. Eu quero dar... Adorei essa frase. Sobreviver é diferente de viver. E sobreviver é muito difícil. Não é fácil. Por isso que a gente tem que ter ajuda, pesquisa. Camargo Real. E não é real de realeza não, é real de realidade, é real de verdade. Então, Isabela Camargo Real, Instagram, YouTube, o que vocês quiserem, compartilhem comigo, eu vou responder na medida do possível. Mas o que eu puder fazer para despertar vocês, eu vou fazer. Até porque várias pessoas, eu acho que tem alguma dúvida e tudo, podem acessar, você é disponível para isso, né? Claro. Dentro dos meus limites. Outro dia um rapaz falou assim: mas você se coloca à disposição, você fala para te mandar e-mail e tal, você vai responder tudo? Eu falei: vou responder dentro da minha disponibilidade também, né? E a gente tem essa pressa agora de manda uma mensagem, aqui a resposta. Calma, gente, não podemos exigir do outro aquilo que também a gente não quer que exijam de nós. Verdade. Bianca, dê suas redes, você tem Instagram da empresa? Então, tem o Instagram da Box, que é o Box 1824. Também estou ligada a Sputnik, né, que é Sputworks. E tenho uma plataforma de artigos e tendências que a Box ela abastece constantemente, que é .eletrônico.me. Então, .eletrônico.me. E a gente também trata de algumas questões lá, alguns artigos que a gente convida pessoas em alguns temas específicos e fala sobre saúde mental também, enfim, tem alguns temas que tem correlação aqui. Excelente, você não vai dar conta de tudo e tudo bem. Uma salva de palmas para essas duas mulheres. Gratidão. E é o Murilo, né? Agora não? Ai, tá querendo.